E aí, rapaziada, olha que tal? Sejam bem-vindos aí ao canal do Creuso, né? E hoje a ideia é a gente começar então a conversar um pouquinho sobre as equações. Então, na aula passada o prof falou um pouquinho sobre a álgebra, né? E então a gente agora vai entrar nesse mundo aí das equações, saber o que que é, para que que serve, né? E já aviso de antemão que do sétimo ano para cima, brother, o nosso pensamento ele vai ser todo algébrico para resolver grande parte, grande maioria dos problemas, né? Então a gente vai estar generalizando e daí depois encontrando aquele valor, né, que a gente precisa calcular, tá? Então, antes de mais nada, é importante entender o que é uma equação. Então, a palavra equação em matemática, né, no geral, tudo que começa com eq na frente, né? Então a gente tem equivalente, equidistante, né? Então esse eq na frente ele tem a ver com o equivalente, né? Então equações basicamente são uma igualdade entre duas sentenças, tá? Então tem uma igualdade, eu tenho duas sentenças do lado direito e do lado esquerdo, né? E que eu tenho uma incógnita, pelo menos uma, né? Incógnita a ser determinada, a ser descoberta, né? Ou que a gente vai falar depois a ser isolada, tá? Então, ó, acompanhe com o prof. Eu tenho alguns exemplos aqui, tá? De equações. Tá? Então eu tenho esse primeiro exemplo que a gente chama de equação do terceiro grau ou equação polinomial. Tá? Esses números que estão aqui de vermelho na frente eles são chamados de coeficiente. A minha incógnita aqui é a letra T, beleza? E ela é chamada de terceiro grau porque o monômio que o constitui, o termo dominante que a gente chama, ele tem o grau 3 é sempre o maior grau. Então, esse termo aqui é grau 1, esse é grau 2, esse é grau 3. Esse cara que vai classificar a minha equação. Tá? Se fosse 4, seria a equação do quarto grau. Tá? E assim por diante. Beleza? Esses números que estão na frente são chamados de coeficientes. Tá? E tem outro tipo de equação aqui, que é a minha equação com coeficiente fracionário. Tá? É uma equação do primeiro grau, mas ela é com coeficiente fracionário, então temos aqui o sobre 3, 5, né? Tem todo um jeito para resolver, tá? E ela tem somente uma incógnita, que é a incógnita x. Então ela é do primeiro grau, porque o meu expoente é o número 1, tá? Tem somente o expoente 1 aqui na minha incógnita. Beleza? Então olhando agora para esse exemplo, olha só. Eu tenho uma equação, uma igualdade entre duas sentenças. Então aqui eu tenho o meu primeiro membro e aqui eu tenho o meu segundo membro, não é isso? Primeiro membro, a gente fala um pouquinho, né? Segundo membro. Só que eu não tenho somente uma variável aqui, desculpa, uma incógnita, tem duas, né? Eu tenho x, também tenho y. Porém, os expoentes delas são do primeiro grau. Então eu classifico essa equação como equação, né? Com duas incógnitas do primeiro grau, tá? Ok? Então foi essa, agora essa aqui. Aqui é só algumas, né? Esse aqui a gente chama de equação exponencial. Tá? Por quê? Porque a nossa incógnita ela está lá no expoente. Então a gente diz que ela é uma exponencial. Tá? Essa equação aqui ela é uma equação irracional, porque a minha incógnita ela está dentro desse radical aqui. O nome desse símbolo é radical, né? E ela faz parte do meu radicando, que é esse cara aqui, né? Esse valor que fica dentro aqui da minha raiz aqui, tá? E por último eu tenho outro tipo de equação, que é a equação logarítmica, tá? Então essa equação, vocês vão aprender no primeiro ano do ensino médio. Essas aqui já vão aprender no nono, essa aqui a gente aprende esse ano, tá? E essa aqui a gente vai trabalhar um pouquinho com ela também nos sistemas de equações, tá? Então fica aí, é mais assim para cunho de curiosidade, como é que pode ser apresentar. Tem uma série de outras equações aqui que também eu não listei, equação modular, né? Equação trigonométrica, um monte de tipo ainda, mas a ideia era essa, tá? Eu não quero também me alongar muito, porque a ideia é que nessas aulas a gente faça mais ou menos um resumo, né? Então, a equação do primeiro grau é uma igualdade entre duas sentenças, na qual a minha, né? Então vou colocar aqui a definição. Então a definição é a seguinte: a gente começa escrevendo aqui, ó. Seja a. Esse meu A muito louco.
Ó, seja A e B números, tá? Números que pertencem então ao conjunto dos racionais, então o maior conjunto que a gente chegou até agora, tá? E com A ele jamais poderá ser zero, tá? Então tem essa condição aqui, o meu A jamais poderá ser zero. Então a definição de equação do primeiro grau é toda equação que eu posso escrever nesse formato aqui, ó, ax mais b igual a zero. Então qualquer equação do primeiro grau eu consigo manipular e escrever ela assim. De novo, o a e b são números racionais, tá? São números racionais. E jamais o meu a pode ser zero. Por que, Creuso, que o a não pode ser zero? Poxa, porque se o a for zero, 0 vezes o x é zero. Então eu tenho simplesmente um termo independente aqui, tá? Então, como que isso aqui pode aparecer, né? Então a gente viu alguns lá, mas por exemplo, 2x mais 3 igual a zero. Nesse caso aqui, quem que é o meu a? Meu a é o coeficiente do x, é o número que acompanha o x, é o número que diz, né, que identifica quantas incógnitas, quantas vezes aparece uma incógnita, no caso aqui duas, né? Então meu a é 2 e o meu b, ele é também conhecido como termo independente, tá? Por que é termo independente? Porque ele não depende do x, o x não está com ele ali, tranquilo? Pô, Crespo, mas se eu tenho uma equação assim, brother, ó, x mais 5 igual a, sei lá, 2, como que eu posso escrever a equação nesse formato? Então a gente pode fazer uma manipulaçãozinha, essa equação vai ser equivalente a essa aqui, ó, 5 mais 3 igual a 0. E daí nessa equação, o meu a vale 1, porque eu tenho 1x, né? E o meu b é 3 também, tá? Então eu consigo fazer essa manipulação aqui, tá? Nas próximas aulas aqui vai ficar bem evidente isso aqui, eu vou conversar um pouquinho sobre como que a gente faz essas manipulações, beleza? Então, equação do primeiro grau é isso aí. A maioria dos problemas que vocês vão estar resolvendo no ensino fundamental vai acabar, né, numa equação do primeiro grau até o 8º ano, e depois no nono já muda um pouco de figura, a gente aprende as coisinhas mais novas, né? Então, como é que a gente faz para resolver uma equação? Tá? A resolução de uma equação, para né, achar aquele valor que eu estou procurando. Então eu trouxe aqui duas figuras, a gente sempre faz uma analogia com a balança, tá? Por quê? Porque a balança, ela modela também uma situação de equilíbrio, uma situação de equivalência, onde esse lado tem a mesma quantidade de massa do outro lado, né? Então nesse caso aqui eu tenho quantas bolinhas? 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho 5 bolinhas. Então eu tenho 5 bolinhas é igual a 2 bolinhas desse lado, mais aqui eu tenho 500 gramas mais 10 gramas. Então eu tenho uma que é gramas, né? Aqui eu tenho uma equivalência aqui, 5 bolinhas. Vamos usar o B aqui para denotar que são as bolinhas, né? Então olha só, esse lado parece log, né? Mas é 10 aqui. Vamos se favorar aí. Então perceba que esse lado tem a mesma equivalência desse outro lado, tá? O que isso quer dizer então? Que para resolver uma equação, basicamente o que a gente faz é aplicar dois princípios, tá? Que é chamado de princípio aditivo e princípio multiplicativo. Se você olhar qualquer aula de resolução de uma equação do primeiro grau, muito provavelmente os professores vão estar falando assim, ó, letra para um lado, número para o outro, quando passa a igualdade, troca o sinal e tal. Meu, assim, eu não gosto de ensinar nesse formato a primeira vez. Eu gosto de elucidar a vocês que o que está por trás de todas aquelas regras que estão lá né, nos vídeos explicativos e tal, parte desses dois princípios, o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Pô, Creuso, que princípio é esse? Princípio aditivo tem a ver com adição. Esse princípio, ele nos garante que se nós temos aqui, então, uma situação em equilíbrio, se essa balança está em equilíbrio, tudo que você somar desse lado e também somar do outro vai fazer com que ela continue em equilíbrio. Então, se eu colocar aqui mais uma bolinha desse lado e mais uma bolinha desse outro lado, né?
Quando eu adiciono essa primeira bolinha, ela vai querer pender para cá, mas quando eu adicionar a outra, essa daqui que vai querer pender e elas vão continuar em equilíbrio. Concordam? Então, o princípio aditivo nos garante que a gente pode somar qualquer valor dos dois, né, nos dois membros da nossa equação, que a gente não altera essa equação. A gente vai acabar ganhando uma equação que a gente chama de equação equivalente. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. E quando eu estou falando em somar, eu não estou falando só números positivos, tá? Porque se eu tiro, sei lá, 5 gramas aqui e tiro 5 gramas também desse lado, ela vai continuar em equilíbrio, concordam? Então, subtrair um número é a mesma coisa que eu somar uma dívida, se vocês pensarem um pouquinho com números inteiros, tá? Então, eu posso somar ou tirar os mesmos valores dos dois membros da nossa equação que continuam em equilíbrio. Da mesma forma, o princípio multiplicativo nos garante que a gente pode o quê? Que a gente pode estar utilizando um fator multiplicativo aos dois lados da nossa balança, que ela vai também continuar em equilíbrio. Como assim? Por exemplo, se eu dobrar esse lado aqui, ó, vou multiplicar por 2 aqui e vou multiplicar por 2 essa quantidade. Ela vai continuar em equilíbrio, né? Eu dobrei aqui, mas eu também dobro do outro, vai dar a mesma coisa, vai continuar em equilíbrio. Então tá valendo, né? E de tal forma também eu posso, por exemplo, em vez de multiplicar por 2, eu poderia estar pegando a metade desse lado e também multiplicando por meio esse outro lado. Lembrando que multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2, tá? Mesma coisa, equivalente. Então esses dois princípios que são os princípios que a gente vai utilizar para resolver uma equação, tá? Então, a partir dos próximos exemplos eu acho que vai ficar mais fácil, mais sopinha para a gente resolver. Então preparei dois exemplinhos aqui, nível baba, tipo sopinha no mel, esses dois aqui. Esse tracinho aqui ficou muito tosquinho, vamos aproveitar aqui que tem umas ferramentas legais, né? Então olha só, qual que é a ideia? Desse lado eu vou usar o princípio, aqui deu ruim, ó. Eu vou usar o princípio aditivo e desse lado eu vou usar o princípio multiplicativo, tranquilo? Então bora lá. O princípio aditivo nos garante que a gente pode somar a mesma quantidade dos dois lados. Então veja bem, o nosso objetivo em uma equação é sempre, guarda isso na memória, é sempre isolar a incógnita. Isolar é deixar a incógnita sozinha, porque quando eu deixo ela sozinha eu sei o valor dela. Nesse caso eu tenho 5 que está com a nossa incógnita, o 5 que está com a incógnita. Então o que eu vou pensar? Puxa vida, eu tenho 5 com a incógnita, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha equação, que é x mais 5, esse membro, e eu vou tirar 5 desse lado, ok? E eu vou no outro lado e também eu vou tirar 5. Perceba que se eu tirar 5 dos dois lados, eu não estou alterando a minha equação. E agora, 5 menos 5, eu posso operar, que vai dar 0, né? Então, desse lado vai sobrar só x. E do outro lado, 8 menos 5, vai sobrar 3. E de fato, x é 3. O valor da minha incógnita é 3. Se você colocar 3 aqui no lugar de x, 3 mais 5 vai dar 8. Pô, Creuza, mas isso aqui dá de fazer de cabeça, né? Sim, mas para a gente entender, é sempre importante a gente começar com exemplos bem trivial, bem sopinha mesmo, para depois a gente aí sim avança e a gente dá um incremento aí nos nossos estudos. A mesma coisa aqui, então eu tenho essa equação aqui e o 28 que está claudiando o x ali. Ó, eu quero tirar o 28 dali, então eu vou tirar 28 desse lado e também vou tirar 28 desse outro lado. Então a gente pode escrever assim, né? X mais 28. Então vou tirar 28 menos 28 vai ser igual ao outro lado, o outro membro, que é 11, né? Menos o 28. Estou colocando de vermelho aqui para enfatizar o cálculo. Tranquilo. De tal forma que 28 menos 28 dá 0, então sobra só x aqui. E o outro lado eu tenho 11 menos o 28, que vai dar um valor negativo, porque o 28 é negativo, né? E aqui eu vou ter 17, né? Então, menos 17, tá? Então, o valor de x é menos 17. Se você colocar aqui menos 17 no lugar do x, mais 28, vai ter que dar 11. Beleza, rapaziada? E
com isso a gente entende um pouquinho mais sobre o princípio aditivo. É bem tranquilinho assim, eu não vou colocar uma equação muito violenta assim para a gente entender. E aqui eu tenho uma outra situação, onde a minha incógnita ela não está sendo somada ou subtraída a um número, ela está sendo multiplicada, né? Então eu tenho 3 vezes o x, eu tenho 3x aqui, e aqui eu tenho 7 vezes o x. Então qual que é a ideia para a gente resolver? A ideia é a gente multiplicar os dois lados justamente pelo inverso do nosso coeficiente, tá? Porque quando eu multiplico pelo inverso do coeficiente, que no caso o inverso de 3 é 1/3, né? Então se eu multiplicar por 1/3 os dois lados, olha o que vai acontecer. 1/3 de 3 é 1 inteiro, né? Então 1 vezes x é x. Então desse lado a gente tem x, do outro eu tenho 15, que está simplificando com 3, então vai dar 5, de fato, x é 5. Perceba que se você colocar 5 no lugar do x, 3 vezes 5 vai dar o 15 que estava lá. Tá? A mesma coisa a gente aplica aqui para esse lado. Eu vou ver o número que está com o x aqui, o 7, ele está multiplicando x, opa, então vou multiplicar por 1/7 os dois membros daqui da minha. Lembrando, se eu faço de um lado tem que fazer do outro, senão a balança pende, né? E daí não rola. Então 7 dividido para 7 dá 1, então desse lado aqui vai sobrar x, e do outro lado menos 21 dividido para 7 é menos 3, e finalizamos a nossa equação. Gente, então assim, ó, esses dois princípios são os dois princípios que a gente utiliza para resolver qualquer equação do primeiro grau, tá? A gente também utiliza esses princípios nas outras equações, mas dependendo da equação, não somente esses princípios que vão garantir que a gente consiga resolver, mas a do primeiro grau, que é a equação mais simples, com isso aí a gente resolve qualquer equação, ok? Então, aqui eu coloquei dois exemplos mais interessantes para a gente resolver, um exemplinho mais não tão trivial, não tão bobinho, né? Então, qual que é a ideia aqui? Bom, o nosso objetivo numa equação é sempre isolar a incógnita, sempre deixar ela de um lado da igualdade sozinha, né? Isolar, deixar sozinha. E com isso a gente consegue então o valor numérico dela. Então veja bem, nessa equação eu vou escolher, né, quem que eu quero eliminar. Eu quero deixar o x desse lado aqui. Já perceberam que geralmente a gente deixa o x aqui do lado esquerdo, né? É uma prática comum, tá? Você pode escolher o lado que você quer deixar, mas eu também deixo aqui. Eu acho que é tranquilo. Então, olha só. Aqui eu tenho menos 4. Para eu eliminar esse menos 4, eu teria que somar mais 4 desse lado e também mais 4 desse outro lado. Ok? Fazendo isso, quanto que a gente vai ficar? Desse lado eu tenho ó, menos 4 mais 4 dá 0. Então eu vou ficar com 3x. Do outro lado eu tenho 2x e eu tenho 8 mais o 4 que eu adicionei. 8 mais 4 é 12, né? Então mais 12. Tranquilo? Então olha lá. Bom, agora o que eu quero eliminar é esse 2x aqui. Eu quero deixar o x só desse lado. Então eu vou tirar 2x aqui e também vou tirar 2x desse outro lado. Para a gente continuar com a mesma igualdade. Então 3x menos 2x é x. 2x menos 2x cancela, dá 0 e sobra 12. Então olha só, o valor da nossa incógnita é 12. Isso quer dizer que se você substituir o 12 aqui no lugar do x, você vai ter uma igualdade. Então eu vou aproveitar para fazer isso aí, que é a provinha real aqui. Então olha só, eu tenho 3 vezes o valor do x, que é 12, menos 4, tem que ser igual a 2 vezes o valor do x, que é 12, mais 8. Eu tenho que satisfazer essas duas igualdades. Então 3 vezes 12, 36, menos 4 desse lado. E aqui eu tenho 2 vezes 12, é 24, mais 8. 36 menos 4 é 32. E 24 mais 8 também é 32. Chegamos que 32 é igual a 32. Então é válido o nosso valor de x aqui. A gente já complementou, tá? A aula aqui está se alongando. Vou dar Vamos dar uma velocidade agora, tá, rapaziada? Então se liga. Aqui, mesma coisa, tá? Então, primeiramente, eu vou juntar esse menos 2 com 4, porque os dois são números, né? Então, eu tenho 7x, menos 2 mais 4 é mais 2, ok? É igual a 10 mais 5x. O que a gente vai fazer agora? Como eu quero deixar o x desse lado,
eu vou tirar esse 2. Então eu vou tirar 2 aqui, também tem que tirar 2 aqui. Beleza? Então desse lado eu fiquei com 7x mais 2 menos 2 dá 0, igual a 10 menos 2 que dá 8, mais 5x. E agora eu quero tirar esse 5x daqui. Então eu vou tirar menos 5x. Mas se eu tiro aqui, eu também tenho que tirar aqui, menos 5x, tudo de cada lado, né? Então veja bem, 7x menos 5x dá 2x, igual a esse 5x cancela com mais 5x e sobra simplesmente 8. Aqui eu estava usando o princípio aditivo, porém agora eu tenho o dobro de um número que dá outro. Óbvio que a gente sabe que é 4, mas analiticamente o que a gente teria que fazer? Eliminar esse 2. Como que a gente faz? A gente multiplica pelo inverso dele. Só que se eu multiplico um lado, também tem que multiplicar o outro pelo mesmo valor. Então veja bem, esse 2 cancela com 2, sobra simplesmente x desse lado. E aqui eu tenho metade de 8, que é 4. Fechou. Então fica de tarefinha colocar aqui no lugar do x 4. Lembrando que aqui é vezes, né? Coloca 4 aqui. Aqui também é vezes, coloca 4. E verifica que o valor da esquerda é o mesmo valor da direita. Beleza? E vamos finalizar com um exemplinho nível baba, só para a gente ver como é que pode aparecer. Então, a partir das próximas aulas, eu vou usar um outro jeito, tá? Para resolver, mas é importante que você entenda essa aula aqui para ver como é que a gente resolve as outras questões, tá? Então, olha só. O dobro de um número, o dobro é 2 vezes, né? Um número para mim, como eu não conheço esse cara, vai ser x. Aumentado, somando, né? De quem? De 15. É igual a esse símbolo, a 49. Pronto, montamos a nossa equação só lendo. Ele pergunta, que número é esse? Bem tosquinho, né? Então, escrevendo aqui embaixo, vamos lá. 2x mais 15 é igual a 49. Ou seja, o dobro de um número somado com 15 dá 49. Como é que a gente resolve isso? Vou eliminar esse 15, então vou tirar 15 aqui, também tem que tirar 15 aqui, tranquilo? Desse lado, mais 15 menos 15 dá 0, sobra só 2x. Do outro lado eu tenho 49 menos 15, que vai dar 4, então eu tenho 34, tá? O 2 está multiplicando, então a gente quer tornar o x, não o dobro do x, a gente quer 1x. Então, basta multiplicar pelo inverso do nosso coeficiente, que é 1 sobre 2. Se eu multiplico um lado, também tem que multiplicar o outro para manter a nossa igualdade. Então, 2 simplifica com 2 dá 1. 1x é igual a 34 vezes meio, que é 34 dividido por 2, ora 17. Tranquilo? Molezinha, né? Então, ó, fizemos uma modelagem, o problema estava no português, passamos aqui para o matematiquês, usamos o princípio aditivo aqui, usamos o princípio multiplicativo aqui, resolvemos o valor da nossa incógnita. Então essa ideia aqui está completinha. Claro que ela está bem simplória, né? Mas a ideia é um exemplo tranquilo para vocês conseguirem entender, né? Essas empreitadas aí da vida. Então, para finalizar, mais um probleminha. Num estacionamento há carros e tem motos, né? Então, totalizando 78. Então, eu vou somar a quantidade de motos e de carros, vai dar 78, tá? Então, continua lá. Então, vou somar uma quantidade de carros e uma quantidade de motos e eu sei que esse meu resultado é 78. Eu tenho uma outra informação. O número de carros é igual a 5 vezes o número de motos. Então, se motos é x, o número de carros é 5 vezes o número de motos. Então vai ser 5x, né? E com isso, a gente resolve essa equaçãozinha, né? Então, o 5x mais x é 6x igual a 78, né? Vou multiplicar aqui, só o princípio aditivo, vou multiplicar pelo inverso os dois lados. E finalizamos então aqui, 6 dividido para 6 é 1, 1x, já isolei a minha incógnita. E aqui eu tenho 78 dividido para 6, que vai dar 13, né? Beleza?
Então, eu tenho 13 motos, tá? Ele aqui pergunta quantas motos, 13 motos, né? Se ele perguntasse a quantidade de carros, eu teria que pegar esse 13 aqui e multiplicar por 5, porque é o quíntuplo, né? Que vai dar 15, vai 1. 5 vezes 1, 5, 6, 65. De fato, se a gente somar 13 mais 65, a gente vai ter 78, que é o valor que ele deu aqui, tá? A partir das próximas aulas, eu vou começar a resolver, então, as equações não deixando de forma explícita os dois princípios. A gente vai usar a forma geralzona mesmo, só vai falar aqui umas frases aqui, tá de um lado, passa para o outro, mas é importante que antes da gente usar aquele jeito clássico de resolver uma equação, a gente saiba o que está rolando, né? Então são os dois princípios, o aditivo e o multiplicativo. Beleza, rapaziada? Se eu ajudei com essa aulinha, deixa um like aí e até a próxima aulinha. Valeu!